Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 10 ao 16 nesta noite. Para uma compreensão melhor da leitura, nós vamos ler a partir do versículo 6, amém? Versículo 6 até o versículo de número 16. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Podemos tomar assento? Nós temos falado neste capítulo 2 sobre as 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho, que Paulo fala, Paulo expõe ao longo deste capítulo 2, e nós já falamos sobre as 2 primeiras colunas. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Quando falamos do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, o Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Quando nós falamos do capítulo 2, do versículo 6 ao 9, e hoje nós vamos concluir essa terceira coluna, que vai do versículo 10 até o 16 deste capítulo 2, que o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. E quando nós lemos estes versículos, do versículo 10 ao 16, nós encontramos Paulo nos apresentando 4 verdades preciosas dentro destes versículos. A primeira delas é que o Espírito Santo habita nos salvos. O Espírito Santo de Deus habita naqueles que entregaram a vida a Jesus, que aceitaram o sacrifício de vicário de Cristo, que entregaram a sua vida e que hoje servem ao Senhor.
Paulo diz isso nesse versículo 12, quando ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos pessoas sábias mediante a informação de fora para dentro. Paulo está dizendo que aquilo que nos traz sabedoria, que o que nos torna pessoas sábias, não é algo externo, não é algo que vem de fora para dentro, mas a sabedoria que possuímos, ela é oriunda do Espírito Santo de Deus. Ela vem de Deus, ela vem do Senhor para nós. O que nos torna sábios é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Por quê? Porque é o Espírito de Cristo que nos comunica Cristo. É Ele que fala das grandezas de Deus para nós. É Ele que nos revela a grandeza de Deus, as grandezas de Deus para nós. Nós não falamos porque somos pessoas sábias segundo a carne, segundo o entendimento humano, segundo a razão humana, não, mas a sabedoria que possuímos, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas acontecem 4 coisas lindas, maravilhosas na nossa vida, no momento em que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós cremos, quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós cremos em Cristo Jesus, 4 coisas acontecem na nossa vida. A primeira delas é que nosso corpo, ele é transformado em templo do Espírito Santo de Deus. Quando entregamos a vida a Jesus, quando cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 6. Versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então esse negócio de que as pessoas dizem, de que Deus só quer o nosso coração, Paulo deixa claro que não existe isso. Deus não está preocupado só com o nosso coração, porque o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo, passa a ser santuário do Espírito de Deus. E então eu preciso cuidar do santuário, eu preciso cuidar da onde o Espírito de Deus habita. Eu não posso deixar de qualquer jeito. Então eu preciso me cuidar. Eu preciso saber como eu ando. Eu preciso saber como eu me visto. Eu preciso cuidar. Afinal de contas,
Paulo está dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora o nosso corpo pertence a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ele faz morada, Ele toma conta, Ele é o dono. Então, se Ele toma conta, se Ele é o dono, logo eu não posso andar de qualquer maneira. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso contaminar o santuário do Espírito de Deus, a morada de Deus, aonde Deus habita. Eu não posso. Quando eu entendo que o meu corpo agora é templo, é morada de Deus, então eu busco a santidade. Então agora eu busco viver uma vida diferente. Eu busco agora viver uma vida santificada, perto de Deus, em oração, em consagração, porque eu entendi que agora Deus habita em mim, na pessoa do seu Santo Espírito. Mas existe outra coisa linda que acontece conosco no momento em que entregamos a vida a Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, vai mostrar, vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo, como um selo. O selo que Paulo fala é um selo de garantia de propriedade. Eu tenho um dono, e a marca desse dono, o selo deste dono está na minha vida, é o Espírito Santo. Vamos ver. Efésios 1, 13 e 14, vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que vai garantir-nos a presença, a participação no arrebatamento, o que vai nos garantir, o que vai nos certificar como propriedade exclusiva, particular e peculiar de Deus, é o Espírito Santo em nossa vida. Agora deixa-me esclarecer uma coisa, porque o selo, ser selado, que Paulo diz aqui, é diferente do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. O selo que Paulo diz é garantia de propriedade. É o que vai mostrar você ter um dono. O diabo chega perto de você, ele olha, opa, tem uma marca aqui, esse eu não posso tocar. Esse já não é meu mais, já não pertence mais a mim, já tem outro dono. E com esse dono eu não vou mexer, porque ele é muito mais poderoso do que eu. Este selo nos dá segurança. Este selo nos dá certeza. Este selo nos dá garantia de que aquele que nos comprou virá para nos buscar.
Mas terceira coisa que acontece, nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não confunda isso com o batismo do Espírito Santo. No momento em que cremos em Jesus, nós somos mergulhados, fazemos parte do corpo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Veja só o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 12. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pertencemos a um corpo, não importa, judeus ou gregos, escravos ou livres, não importa, nós agora pertencemos a um corpo, ao corpo de Cristo, fazemos parte do corpo cujo qual Cristo é a cabeça, cujo qual Cristo é quem governa, cujo qual Cristo é quem rege, é quem dirige, é quem direciona. Que corpo é este? É a igreja, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Quarta coisa que acontece quando nós cremos em Jesus, cremos em Cristo, o reconhecemos como seu Salvador, é que Ele permanece para sempre em nós. E o evangelista João escreve isso no capítulo 14 e o versículo 16. Ele diz que o Espírito Santo do Senhor estaria conosco, habitaria em nós, estaria junto para sempre. Vamos ler. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele estará para sempre conosco. Ele estará para sempre em nós. Ele nos garante, nos dá certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. É linda esta primeira grande verdade neste versículo 12, que Paulo fala: o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. E se Ele habita em nós, quando nós cremos, nós temos certeza de que somos templo do seu Santo Espírito, fomos selados pelo seu Santo Espírito, fomos batizados no corpo místico de Cristo, que é a igreja, e Ele permanece para sempre conosco. Aleluia! Graças a Deus, louvado seja Deus. Agora, a segunda verdade que Paulo fala neste capítulo 2, a partir do versículo 10, é que o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Versículos 10 e 11 vai nos dizer isso. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também todas as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo não só habita no crente, como nós vimos no versículo 12, mas ele também sonda os crentes
e sonda semelhantemente as profundezas do ser de Deus. Eu posso olhar para você daqui, posso ver você, mas jamais eu vou saber o que passa no seu coração. Jamais eu vou saber o que você está pensando. Mas você sabe o que você está pensando. O espírito do homem, ele conhece o que está no coração do homem. Vocês olham para mim, mas ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu posso estar sentado aqui no púlpito, adorar a Deus, ou posso estar aqui falando com você, e olhando para você, mas eu não tenho capacidade de discernir o que está dentro do seu coração, assim como você não tem capacidade de discernir o que está dentro do meu coração. A menos que Deus revele. A menos que Deus revele, nenhum homem é capaz de saber o que está passando no coração de outro ser humano. Da mesma forma é com Deus. E Paulo, com essa declaração, ele nega os conceitos de Filo, que dizia que o espírito humano pode conhecer o divino. E ele afirma, Paulo afirma que somente o Espírito Divino pode tornar conhecidas as coisas de Deus. O ser humano não tem essa capacidade. Mas sabe o que é lindo? Sabe o que é interessante? Paulo diz que ninguém de fora de Deus consegue sondar o ser de Deus. Mas Deus revela-nos coisas que ao homem natural, ao homem carnal, jamais poderá ser revelado. Por mais intelectuais, por mais inteligentes, por mais sábios que o homem seja, ele jamais conseguirá, pela sua capacidade de raciocínio humano, compreender as coisas espirituais. Mas você e eu, que somos templo de Deus, que somos moradas de Deus, Deus nos revela, Deus nos fala, porque o Espírito de Deus, que perscruta e que sonda as profundezas de Deus, habita em nós. Paulo fala algo lindo. No versículo 16, e nós vamos chegar lá, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente humana é incapaz de compreender isso. Existem doutrinas bíblicas que a mente humana ela não consegue, por mais que usemos exemplos, nós jamais conseguiremos definir com o raciocínio humano. Por exemplo, como nós vamos definir a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, subsistindo em uma só pessoa. Nós usamos o exemplo, como já vimos em aulas anteriores aqui,
O exemplo do ovo, podemos usar como o presbítero João Paulo já usou. Mas se alguém pedisse uma definição teológica, uma definição lógica do que é a Trindade, explique para mim como pode ser isso. A mente humana não tem capacidade de responder. Nós podemos dar respostas baseadas no conhecimento teológico que temos, mas a mente humana é difícil de compreender certos tipos de coisas. Certa feita, uma pessoa disse: eu não consigo entender, não consigo compreender, não consigo aceitar uma coisa dessa. Deus encarnar, vir à Terra e morrer para salvar a humanidade. É difícil entender uma coisa dessa. É difícil. Eu não consigo crer nisso, eu não acredito nisso. Conversando até com o Pedro, né? Pedro, num dia que estávamos num lazer, e esse rapaz, falando com ele, disse isso. Não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso. Por quê? Porque o homem natural, a mente carnal, pela razão, ela não vai conseguir entender as coisas que são espirituais, aquilo que é de Deus. Paulo, nestes versículos, Paulo diz que nós conseguimos entender ou receber a revelação e compreender muitas coisas pertinentes a Deus, porque o seu Espírito habita dentro de nós, e é esse Espírito Santo que nos revela a pessoa de Deus. É por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu posso passar horas a fio, lendo, estudando, mas se não tivermos a revelação do Espírito, nós não conseguiremos chegar e compreender o que de fato Deus está querendo falar conosco através das Escrituras. O sermão, a mensagem, ela pode ser cheia de conhecimento, mas se ela não tiver vida, se ela não tiver o Espírito, a presença de Deus, o poder de Deus, torna-se uma mensagem seca, vazia, que não transforma vidas. Que não transforma vidas. Não adianta passarmos horas a fio, estudando, lendo, se não dedicarmos tempo em oração, buscar a presença de Deus, falar com Deus. E não existe pessoa melhor para nos revelar a profundidade das Escrituras do que o seu próprio autor. A Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor ao nosso lado. Quando você ora e você se senta para ler a Bíblia, o autor está junto com você. E ele te explica. E ele te orienta. Amém? Terceiro, a parte B do versículo 12 e o versículo 13 terceira grande verdade que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo é quem ensina os salvos. Já falei um pouco sobre isso e nós vamos dar sequência. Ora, nós
Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. E de que maneira o Espírito nos ensina? Ele nos ensina de uma maneira objetiva. O que Paulo está falando? Paulo está falando que a Bíblia interpreta-se a si própria. Paulo está falando que coisas espirituais só podem ser discernidas com coisas espirituais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo não está falando pessoas aqui. O que seriam essas coisas espirituais? A própria palavra de Deus. É o que nós sempre dizemos, que a Bíblia interpreta-se a si mesma. É uma das leis da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso que, quando eu vou falar um determinado assunto, ou tratar aquilo como verdade, eu preciso buscar em toda a Bíblia textos que falem daquilo que eu estou afirmando. Para quê? Para que eu possa traçar um pensamento como verdade, como uma doutrina, afirmar aquilo é isso é verdade, é assim. Eu preciso ter textos bíblicos que se concordem com o assunto que eu estou falando, sem ferir outras doutrinas bíblicas. Porque se eu vou falar de um assunto, e esse assunto fere uma doutrina bíblica, por mais que seja o camarada mais top, mais inteligente que esteja falando, eu preciso consultar a Bíblia. Eu preciso observar as Escrituras. Porque todo homem está sujeito a cometer erros. E se eu interpretar a Bíblia de forma errada, eu vou aplicá-la de maneira errada e vou falar heresia. Vou cometer erros. Lembra que eu falei aqui no fim de semana? Que toda mensagem ela precisa ter começo, meio e fim. E uma conclusão, uma aplicação. Eu preciso aplicar o texto. Esse é um dos princípios da pregação expositiva. Aplicar o texto. Mas se eu não fizer uma boa exegese, na hora de aplicar, eu vou aplicar errado. Se eu entender o texto de maneira errada, eu vou aplicar o texto de maneira errada. E a probabilidade de eu falar heresia é muito grande. Então eu preciso me dedicar a ler, a estudar. Vou falar sobre uma doutrina bíblica, então eu preciso correr toda a Bíblia. E não textos isolados para embasar um pensamento. Porque todas as vezes que o homem segue por esse caminho, ele erra. Ele erra. Toda a Bíblia. Eu preciso buscar amparo, apoio para o meu pensamento, para aquilo que eu estou pensando.
É isso que o texto está dizendo? Então eu preciso ter apoio em toda a Escritura para aquilo que eu estou dizendo. Ok? E é isso que Paulo está falando. Conferir coisas espirituais com espirituais. Você e eu, nós temos que comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Ela interpreta-se a si mesma. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. Por isso eu preciso depender dele. Não existe uma boa pregação sem depender do Espírito Santo de Deus. Eu preciso depender dele. Por quê? Porque é ele que me ensina. Olha o que o evangelista João escreve no capítulo 14 do seu relato, versículo 26. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu preciso depender do Espírito Santo. Por que eu preciso depender do Espírito Santo? Porque é Ele que nos guia. Ainda no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele guia a toda a verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo do evangelho místico, onde as pessoas estão trazendo muitas coisas, muito misticismo para dentro do evangelho, dizendo que Deus revelou. Eu não creio numa revelação extra. Pastor, o senhor não é pentecostal? O senhor não crê nos dons do Espírito, na atualidade dos dons? Creio. Mas eu também creio que a Bíblia nos diz que Deus não é Deus de confusão. Se Deus nos deixou a sua palavra, que é a maior revelação, é a revelação escrita, como Ele vai revelar a alguém alguma coisa extra do que está na Bíblia? Eu não creio. Toda revelação precisa partir de um princípio bíblico. Tem que se coadunar com as Escrituras. Não pode ser uma coisa extra bíblica. Se for extra bíblico, deve ser rejeitado. Não deve ser aceito pela igreja. Nós precisamos aprender a nos alimentar daquilo que está embasado nas Escrituras. Infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, a nossa Assembleia de Deus, durante muito tempo, viveu muito o fogo, o poder, o Pentecoste, e se esqueceu das Escrituras.
deixou um pouco de lado a Bíblia. Se esqueceu que todo o mover de Deus, de Atos dos Apóstolos, vem com a exposição das Escrituras. O avivamento não vem nada, não se origina em nada extra-bíblico. Ele vem da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. E então, o que acontece? O que acontece hoje é que você vê por aí, em nome desse poder pentecostal, pessoas fazendo coisas estarrecedoras, que nos deixa boquiabertos. Eu achei que eu já tinha visto tudo, mas sempre aparece uma novidade no meio pentecostal. Ser pentecostal é uma coisa, e o que nós estamos vendo aí é outra. Esse Pentecoste que nós estamos vendo não tem nada a ver com o Evangelho. Não podemos generalizar, mas o que nós estamos vendo em muitos lugares por aí não tem nada a ver com as Escrituras. Eu creio nos dons, eu creio nas manifestações do poder de Deus, eu creio nas línguas estranhas, falamos línguas estranhas. Mas a origem disso, desse poder, desse avivamento, precisa ser a Bíblia. Por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que Deus não enche a sua igreja com poder sem propósito. Existe uma razão, existe um propósito. Deus nos enche com um propósito. Jesus nos dá poder, nos deu poder com um propósito. A igreja é dotada de poder com um propósito. Não é simplesmente para nós guardarmos para nós e dizer eu tenho poder, ou eu tenho dons, ou eu tenho... Não. Mas tem um propósito. E o propósito é a propagação do Evangelho, é a expansão do reino de Deus. Não adianta nós buscarmos o poder de Deus e ficarmos sentados aqui dentro, não falar de Jesus lá no seu trabalho, não falar de Jesus lá na sua escola. Lá é seu campo missionário. Não, pastor, mas na fábrica eu não posso falar de Jesus, porque é uma regra da fábrica. Tentaram proibir os apóstolos. Disseram para Pedro, olha, para com esse negócio de falar de Jesus. Nós não queremos mais que vocês falem disso. Pedro havia sido preso, eles tinham sido presos, soltaram eles, olha, vamos soltar, mas tem uma coisa, não é mais para falar desse Jesus não. Aí Pedro diz, importa obedecer a Deus ou aos homens? Aí tem gente que usa isso para ser rebelde à liderança da igreja. Usa o texto fora do seu contexto para ser rebelde à liderança das igrejas. E Pedro não está falando disso. Pedro está falando com relação à missão, com relação à ordem que recebeu de Jesus, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, falar de Jesus. E o que eles queriam era inibir, era coagir os discípulos a que eles não falassem de Jesus. E Pedro diz, importa obedecer a Deus ou aos homens? Nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar anunciando e falando de Jesus. Quarta e última verdade. Aliás, vamos concluir aqui. Ele nos ensina por intermédio das Escrituras. Ele nos ensinaria, ele nos guiaria, e qual é o método? Por onde nós vamos ser instruídos pelo Espírito Santo? Através
das Escrituras. Versículo 8 do capítulo 17 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus orando, a oração sacerdotal, ele diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Palavra de Deus. Aprendemos, somos guiados, somos instruídos pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Amém? Quarta e última verdade que aprendemos, do versículo 14 ao versículo 16 aí, de 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural não aceita, não entende as coisas de Deus. Para ele é loucura. Para eles é algo que não tem cabimento. Como eu mencionei o caso do rapaz, que conversando com o cooperador Pedro, disse não aceitar uma coisa dessa. Para ele é uma coisa que não cabe na cabeça. Como Deus pode encarnar, vir, andar nesse mundo e morrer para salvar a humanidade? Isso revela-nos o amor de Deus para as nossas vidas. Quando a gente quiser falar de amor, a maior descrição de amor, vamos ao Calvário. Porque lá está a maior descrição, a maior prova de amor que uma pessoa pode dar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa verdade, esta sabedoria de Deus para o homem natural é impossível de entender, de compreender. Por isso que Paulo diz que eles não conseguem entender. Mas Paulo fala algo interessante. E Paulo diz no versículo 15 que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E essa expressão julga, ela é melhor traduzida por discernir. O homem espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. E não julgar. Eu gosto mais da tradução que usa a expressão discernir, porque ela expressa com mais exatidão o termo, a expressão, que realmente é discernir. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. As coisas, tanto as coisas desta vida, como as coisas da eternidade. Compreendemos, conseguimos entender o que já não acontece com o homem natural, o homem carnal. E nós vamos falar a partir da semana que vem o perigo de ser carnal. O que acontece com quem segue e vive
uma vida carnal. Queridos, o fato de nós estarmos dentro da igreja não quer dizer que todos somos espirituais. Existem os espirituais, mas existem os carnais. Como eu vou discernir isso, pastor? Simples. Quando nós passamos a observar as obras, a conduta, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, caracteriza que somos espirituais ou que somos carnais. Mas Paulo fala que quem é espiritual consegue entender todas as coisas, mas ninguém o entende. E Paulo conclui dizendo no versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem que Paulo prega em Corinto era produto da mente de Deus. O Evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. Quando Paulo diz nós temos a mente de Cristo, Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, por quê? Porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. Nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. De modo que quando alguém rejeita o Evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus, pura, genuína, verdadeira, de forma expositiva à igreja, é o próprio Deus falando com o povo. Nós precisamos entender isso. Não é palavra de homens, mas palavra de Deus. Deus não nos chamou simplesmente para pregarmos sobre a Bíblia, mas para pregarmos a Bíblia. E este é o grande desafio dos pregadores da atualidade, de nós pastores e pregadores da atualidade. Expor a igreja, falar à igreja, simplesmente o que as Escrituras estão falando. Só que por N motivos, que não nos cabe falar aqui, muitos têm distorcido as Escrituras a seu bel prazer. Muitos estão inserindo os seus pensamentos, os seus raciocínios, as suas ideias, as suas axiologias nas Escrituras, e isso, ao invés de alimentar a igreja, mata o povo. É a morte na panela do segundo livro de Reis. Comidas envenenadas que estão gerando morte a muitas igrejas. A minha oração incessante é que Deus nos dê graça para ensinar somente as Escrituras.
Porque é só isso que a igreja precisa. Palavra de Deus e oração. Oração e palavra de Deus. Nós não precisamos inventar nada. Enfeitar a Bíblia. Ela já tem a sua beleza natural. Nós temos a mente de Cristo, porque pregamos a mensagem, o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. A mensagem da cruz não é deste mundo. A mensagem da cruz vem de Deus, ela vem do céu. Ela não é uma descoberta humana, ela é uma revelação divina. A mensagem da cruz tem poder para salvar. E o Evangelho, a mensagem da cruz, não é um plano que Deus criou de última hora, porque o plano A fracassou, então nós vamos inserir aí um plano B. Não. É projeto de Deus, arquitetado antes da fundação do mundo. A igreja dos nossos dias tem sofrido com falta de pregação, da verdadeira pregação, da verdadeira exposição das Escrituras. Por quê? Porque homens carnais, e Paulo já disse isso, que isso aconteceria depois de sua partida. Homens carnais, fraudulentos, amantes de si mesmo, e estaria se infiltrando no meio do povo, e não teria dó, não iria poupar o rebanho. E o problema é que essas pessoas estão seguindo esses homens. Estão cegas. Mas que Deus nos ajude a sempre falar a palavra de Deus como ela é, sem inventar. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me debruço sobre a Bíblia, mais eu sinto o peso de responsabilidade ao transmitir a sua mensagem. Quanto mais a gente se dedica, é por isso que a palavra do Senhor nos ensina que aquele que ensina, haja dedicação. Precisa se dedicar. Precisa investir tempo. O interessante é que a igreja hoje pensa que quando o pastor está estudando, ele não está fazendo nada, né? Não está trabalhando. Aí conta-se, e eu já vou encerrar, nós já vamos orar, conta-se que um pastor estava na varanda da sua casa, sentado, lendo, e um irmão da igreja passou e disse: "Ô pastor, descansando?" Aí o pastor disse: "Não, estou trabalhando." Aí lá no final da tarde o irmão passou de volta, voltando do trabalho, o pastor estava carpinando. Aí o irmão disse: "Ô pastor, agora está trabalhando?" O pastor disse: "Não, agora eu estou descansando." O nosso trabalho como pastor, como líder, é nos dedicar, é estudar para ensinar a igreja. O trabalho do pastor é ensinar. A tarefa do pastor é pregar e ensinar a igreja. Por isso é que nós precisamos investir tempo, e recurso financeiro, comprar livros, investir para ensinar a igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Próxima semana nós então vamos começar a falar sobre o que acontece com aqueles que permanecem vivendo na carnalidade. E
a diferença dos carnais para os espirituais. Amém?